Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Esperança para mais uma reunião doutrinária, onde estamos sempre nos juntando em comunhão para tentar aprender um pouco mais sobre as lições de Jesus. Nós vamos dar continuidade, ao estudo do livro Primícias do Reino, que foi psicografado por Divaldo Franco, e escrito pelo espírito de Amélia Rodrigues. Inicialmente, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, pela vida, com todas as dificuldades e aflições que temos ao longo do caminho, mas vamos sempre pedir a Ele que nos proteja, que nos dê o discernimento, a paz e a calma, para entender que cada um desses desafios é apenas uma forma de melhorar a nossa vida, melhorar o nosso espírito e nos transformar sempre em alguém melhor. Então, obrigado, Pai, por essa possibilidade de viver e de sempre estar se aprimorando e evoluindo. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar hoje do capítulo sobre embaixadores da esperança. Então, nesse capítulo, inicialmente, a Amélia traz uma reflexão sobre quem são os embaixadores da esperança. Na primeira passagem, ela coloca sobre João Batista. E fala assim: e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizais? Pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então, já no comecinho, a Amélia já nos deixa claro de quem são alguns dos embaixadores da esperança que viveram aqui na Terra. Mas aí João responde-lhes: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João já era um primeiro embaixador da esperança e que trazia para aqueles que estavam ao redor a expectativa, uma mensagem de alguém muito maior do que ele, que viria para a terra para tirar os pecados do mundo. A missão de João era, na verdade, preparar a sociedade da época para a vinda de Jesus. Então, João era um embaixador de Cristo. Ele foi o último profeta da Bíblia, mas antes dele vieram outros, Jeremias, Isaías, Elias, Abraão, que todos com essa missão de ir preparando a sociedade, preparando o povo em que eles estavam inseridos para a vinda de um Salvador, para a vinda de alguém que traria uma mensagem de salvação para aquele povo, uma mensagem de esperança. O profeta geralmente é chamado para cumprir uma determinada tarefa. Então, ele vem para trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem de fé, de esperança, de tempos melhores. Mas claro que o maior embaixador de todos foi Jesus. E aí segue a Amélia colocando que naquele tempo, a permanência de Jesus seria mais demorada na região da Pérea, porque necessitavam dele. E ele passou os dias, então, escutando os sofredores, atendendo aos enfermos e oferecendo as diretrizes do reino. Porque essa foi a mensagem de Jesus. A mensagem de que todos nós alcançaríamos o reino de Deus. Era uma mensagem para os aflitos, para os sofredores, para todos aqueles que não encontravam aqui na terra consolação para os seus males. Então, Jesus colocava: venham para mim aqueles que são aflitos, os sofredores, os doentes, os moribundos, porque é de vocês o reino dos céus. Então, essa mensagem é uma mensagem de revigorar, para revigorar a fé daquelas pessoas que já não acreditavam em mais nada. Era uma mensagem de esperança. Mas claro que Jesus, para que pudesse fazer com que essa mensagem
né, pudesse alcançar um número cada vez maior de pessoas, precisava de ajuda. E aí foi que ele convocou os 12 apóstolos. Aí nos conta Amélia: aqueles homens não haviam visitado apenas as cidades populosas e as estradas reais. Estiveram nas aldeias e venceram os caminhos nas montanhas abertos pelas cabras. Revezaram-se no afã apostólico, abriram clareias e prepararam a sementeira. Então, depois de Jesus, os nossos embaixadores da esperança seriam os apóstolos, que pegavam aquela mensagem de Jesus e começavam a divulgar, a difundir por toda a superfície da terra, né? Inicialmente, né, naqueles reinos próximos a Jerusalém. Continua Amélia. Depois de escolhidos 12, que se encarregariam de espalhar a promessa do reino próximo, né, Jesus verifica que a seara era muito grande e que os obreiros eram poucos. Né? E rogar, então, colocava que deveria ser rogado ao Senhor da seara que enviasse mais obreiros, mesmo sabendo que estava mandando cordeiro ao meio de lobos, como nos diz Amélia. Mas deveriam sempre sair, passar a mensagem de esperança de Jesus, curar os enfermos e passar sempre a mensagem de chegada do reino de Deus. A cada vez mais a mensagem de Jesus se espalhava e mais se tornava necessário que outros povos, outras pessoas pudessem ter acesso a essa mensagem de amor, de esperança e de salvação. Então Jesus, que ensinou principalmente na Galileia, né, o norte da Judéia, também foi proclamando novos discípulos. Então, em Lucas 10, versículo 1 a 12, ou 1 e 2, é colocado que depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, com o objetivo de difundir, espalhar a boa nova por todos os cantos, além dos 12 discípulos, Jesus ainda designou outros 70 para irem de 2 em 2, espalhando a boa nova. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, vários desses obreiros continuaram a missão de Cristo mesmo após a crucificação, como Barnabé, que acabou tendo um importante papel junto a Paulo, que seria um dos grandes apóstolos de Jesus, mesmo depois da sua morte. Depois da ressurreição, Jesus, então, se reuniu com os 11 discípulos, né, que tinham partido para a Galileia, para o monte que Jesus tinha lhe designado. E quando, né, aqueles discípulos viram Jesus, o adoraram, alguns até duvidaram. Mas chegando, Jesus disse-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, após a ressurreição, Jesus passa uma nova missão para os seus apóstolos, que façam novos discípulos, para que a mensagem de Cristo pudesse, né, ser espalhada em todas as nações conhecidas da terra. E diz ainda: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí, Mateus, capítulo 28. Então, Jesus sabe da importância de ter discípulos, de ter embaixadores que pudessem propagar a sua mensagem. Quanto mais pessoas estivessem com essa missão, maior seria o alcance da mensagem de Deus. E um dos principais embaixadores nesse tempo, né, pós-ressurreição, foi Paulo, que após ter o contato com Jesus em Damasco, acaba divulgando o evangelho em várias regiões do mundo. Paulo tinha uma facilidade, né, do idioma, porque por conta da sua origem
era um doutor das leis que conseguia também ter uma inserção em várias cidades que os demais apóstolos não tinham. Então, Paulo foi um dos grandes embaixadores de Cristo e conseguiu propagar em toda a região ali não só da Judéia, mas como na Grécia, chegando até a Itália. E ele mesmo tinha consciência desse papel dele de embaixador. Então, lá na segunda carta aos Coríntios, ele coloca: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, ele deixa muito claro o papel importante do embaixador de Cristo. Ele fala em nome de Deus. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, essa é a mensagem de Paulo aos Coríntios. Ainda fala de Tito, quando ele diz lá no capítulo 8: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então, né, na época de Paulo, não só ele, apesar da gente ter esse conhecimento de Paulo e da grande mensagem, do grande papel que ele teve, mas ele já contava naquela época com outros tantos discípulos e apóstolos e embaixadores que ajudaram Paulo a divulgar e a difundir, né, a mensagem de Cristo, o cristianismo, pelo mundo ocidental. Com o surgimento da Igreja Católica, né, a Igreja associa os bispos aos sucessores dos apóstolos, ou seja, seriam os novos embaixadores da mensagem cristã aqui na Terra. E esse foi o papel da Igreja. A Igreja acaba difundindo também, tendo como seus bispos e depois os seus padres, os seus párocos, embaixadores que podiam difundir e espalhar. E isso foi feito durante a colonização, em que você tinha os padres que sempre acompanhavam. E acabou que a Igreja Católica fez com que o cristianismo fosse difundido e influenciado a filosofia, a cultura, a arte e a ciência do Ocidente. Depois da Igreja Católica, né, por questões de entendimento, foram sendo criadas novas igrejas, a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Protestante, mas todas elas com o papel de difundir a mensagem de Cristo aqui na Terra. E isso foi crescendo até que a sociedade passou por uma mudança importante na segunda metade do século XIX, em que você tem o surgimento na sociedade do positivismo, em que a sociedade deixa de, né, ou parte da sociedade, deixa de acreditar na religião como uma única fonte de conhecimento, como uma única fonte de, vamos dizer assim, de influência na vida das pessoas e passa a acreditar na razão, no pensamento, na ciência. O grande problema disso é que você passa a influenciar a sociedade né, em termos materialistas. Então, você passa a difundir que a crença na religião não é algo tão importante como a crença na ciência. E isso traz um materialismo que troca Deus pela ciência. Então, é a idade da razão. É a idade em que todo o conhecimento religioso, toda a religiosidade passa a ser questionada, passa a ser desacreditada. Isso tem, né, tem consequências importantes em termos de moral, né, em termos de organização social, mas aí eis que surge o Espiritismo. Então, Allan Kardec, seguindo esses mesmos preceitos positivistas, né, baseado na filosofia, baseado no método científico, na crença na ciência, nos diz: é possível ter fé, uma fé raciocinada. Então, Allan Kardec não contraria a religião, não contraria os preceitos cristãos e, após o Livro dos Espíritos, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo,
associando toda a filosofia e ciência da doutrina espírita aos preceitos da moral cristã. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, o Espiritismo vem para fazer um contraponto com a religião que se pregava até então, em que escondia ou não tinha conhecimento de muitas das causas das coisas que aconteciam, que eram causas de origem espiritual, mas que para a Igreja Católica, por exemplo, era denominado como mistério. E isso já não conseguia ser entendido, aceito por uma sociedade em que estava cultuando a razão como o guia para as suas ações, como o guia para o seu desenvolvimento. Quando o Espiritismo vem e começa a dizer que os milagres, na verdade, têm causas naturais, e que nós podemos, além dessa vida atual, podemos ter uma vida espiritual, temos uma vida espiritual, e que podemos reencarnar e voltar para viver essa vida, perdendo aquela visão do inferno em que você é condenado eternamente, então você passa a ter uma nova forma de entender, né, a moral e os preceitos cristãos. E uma forma que está compatível com a evolução intelectual do ser humano, que deixa de aceitar cegamente as verdades que lhe eram impostas pelas religiões. Então, o nosso Allan Kardec passa a ser um dos novos embaixadores de Cristo e também um embaixador da esperança. Então, no Evangelho segundo o Espírito, ele nos diz: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de agrupar em torno dela. Os frutos, né, são os frutos da esperança, da vida e da fé. Então, Kardec coloca a esperança como um dos frutos mais importantes da árvore de Cristo, né, do cristianismo. Então, assim, é importante entender como o Espiritismo ele acaba renovando a crença, a esperança e a fé, né, dos cristãos, que até então, naquela sociedade, estavam, né, voltando apenas para uma visão racional, uma visão materialista da vida. Então, ele passa a ser um novo embaixador da esperança. Mas, afinal, o que é esperança? Você vai lá no dicionário, né, esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. A esperança é a confiança em alguma coisa boa. Às vezes, a esperança é confundida com a própria fé. Em Tito, na Bíblia, ele diz que para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, é uma crença de viver eternamente. Então, a esperança seria essa. Nos Salmos, né, é colocado que para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então, a esperança era se aproximar de Deus, é ter essa fé em Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem que nos diz: para todos os sofrimentos, tendes, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, a esperança é essa possibilidade de reduzir o sofrimento, de afastar a tristeza. Em Coríntios, Paulo nos coloca: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, que muitos, né, retratam como a caridade. Essas três virtudes, conhecidas também como virtudes teologais, são virtudes que são incutidas no homem pela graça de Deus.
Então, assim como a fé e o amor, a esperança é uma virtude que nos é passada pela divindade. A esperança e a caridade são corolários também da fé. Então, na verdade, elas estão formando uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, quando você tem esperança, você está com fé de que alguma coisa boa, né, de alguma mudança vai acontecer na sua vida. Então, esperança e fé estão muito juntas. Se não tiveres fé, o que vai esperar? Então, não é a fé que dá o amor. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, essas três virtudes estão sempre interligadas e são virtudes que nós devemos sempre estar cultivando. Pregai vossa esperança firme, para dar-lhes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, o Evangelho nos deixa muito claro. A esperança firme nos fortifica. A esperança firme faz com que nós acreditemos e superemos todos os obstáculos que aparecem na nossa vida. Por isso que ela é tão importante. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos benfeitores espirituais: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele de os evitar? Então é possível evitar esses males? E aí nos respondem os nossos amigos: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Então, de fato, tem males que a gente tem que aceitar, independe do que a gente faça. Sempre, porém, lhe é dado a Auri consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, quando a gente fala de fé e esperança, também não podemos acreditar que basta eu querer e esperar que as coisas vão acontecer. Então, né, Kardec, nessa passagem, nessa resposta dos amigos espirituais, deixa muito claro. Nós temos que ver a nossa própria consciência, porque ela que vai nos dizer se estamos fazendo tudo o que podemos para, de fato, conseguir aquilo que esperamos. Lá na questão 961, Kardec pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Olha que pergunta interessante. A dúvida, o temor ou a esperança? E aí? O que é que vocês acham que vai ser né, o sentimento que vai dominar vocês na hora da sua passagem aqui na Terra? E aí respondem os espíritos: a dúvida nos céticos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Ou seja, quando nós estamos aqui tentando fazer sempre o nosso melhor, tentando seguir a moral cristã dentro das suas lições de amor ao próximo, de bondade, de benevolência, ora, só podemos esperar, no momento da nossa morte, numa vida futura, né, o que for, né, melhor para nós. Ou seja, nós estamos esperançosos nesse momento de que, depois de ter uma vida, né, dedicada ao bem, que tenhamos uma vida melhor. E aí, na questão 941, apresenta algo muito parecido. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Mas por que a gente tem medo da morte? Né? E aí respondem os espíritos: de onde é que vem esse temor? Ao justo, nenhum temor inspira morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com a vida melhor. E a caridade, a cuja lei lhe obedece, lhe dá segurança que no mundo onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, quando estamos vivendo no bem, nós temos sempre a esperança de uma vida melhor.
Mas é claro que nós temos muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, seja por dificuldades materiais, que estão passando fome, que estão passando por doenças, são porque estão com problemas emocionais, que não conseguem superar, não conseguem fazer com que ele pense com clareza. São problemas que ele consome e que ele não consegue ter uma direção, não consegue sentir a presença de Deus ou pensar em algo que possa lhe fazer feliz ou sair daquele momento de dificuldade. Muitos perderam, de fato, a fé. Então, para essas pessoas, é importante que seja passada uma mensagem de esperança. E é nesse momento que os embaixadores da esperança são fundamentais. Mas não João Batista, nem os profetas, não os apóstolos, mas você. Porque cada um de nós pode ser o embaixador da esperança. Cada um de nós pode ter a possibilidade de ajudar alguém que está precisando, alguém que está ao nosso lado, alguém que está carente de uma proteção, de um apoio, de um amparo, de um bem material, de uma palavra de carinho. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca: estão próximos tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei de Cristo, lei que será a esperança e conduzirá as almas a moradas ditosas. Então, essa grande fraternidade é o amor ao próximo, é o cuidado com as pessoas que convivem conosco nessa jornada aqui na Terra. Mas aí alguns devem estar se pensando: eu, embaixador de esperança? Como assim? Eu não tenho nada. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Quando Jesus escolheu os apóstolos, ele procurou no meio de quem? Ele procurou os ricos e poderosos? Ele procurou os doutores da lei? Ele procurou os guerreiros mais fortes? Não. Os apóstolos de Jesus, em sua maioria, eram pescadores. Pessoas simples, pessoas humildes, mas pessoas que estavam com o coração preparado para receber a sua mensagem e, mais importante, que estavam preparados para difundir a sua missão, a sua lei de amor ao próximo. Pessoas que não tinham conhecimento erudito, pessoas que não eram letradas, mas que tinham empatia pelos sofredores. Porque essa é a grande virtude que nós temos que ter para nos tornarmos embaixadores da esperança. É a piedade com os mais necessitados. A piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. Nos diz Kardec: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramará nas feridas e, quando por bondosa simpatia, vai lhe proporcionar esperança e resignação. E quando isso acontecer, que encanto você vai experimentar. Então é importante termos essa possibilidade de sermos embaixador da esperança. Tem um site interessante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que diz o que é que você precisa fazer para ser um embaixador da esperança. Você tem que reconhecer, ajudar e relatar. É reconhecer os sinais de alerta de alguém que precisa de ajuda. Então, você deve prestar atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Se essas pessoas estão se sentindo deprimidas, se estão agindo de forma diferente, se estão se isolando dos amigos ou das atividades. Então, assim, é importante a gente estar atento às pessoas que estão ao nosso lado. Então, reconhecer
essa mudança de comportamento, reconhecer essa modificação, né, dos sentimentos, das ações, dos gestos das pessoas, né, do semblante, é um primeiro passo. Ou seja, reconhecer que a pessoa está precisando de ajuda. E, claro, depois é ajudar. Então, ser um embaixador tem tudo a ver com criar vínculos, nos diz, né, a Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Então, crie vínculo com a pessoa, encontre um momento em que você possa conversar com ele em particular, ouvir o que ele tem a dizer. Ligue para a pessoa. Às vezes a gente, de uma hora para outra, sente saudade de alguém, vontade de falar com alguém. Quando isso acontecer, ligue. Tente falar com essa pessoa. Porque nós temos mensageiros espirituais que nos ajudam nesse processo de ajudar. Então, converse, tente fazer com que essa pessoa se abra para você. Pergunte se ela está sofrendo ou não, mas principalmente ouça. Não tente dar conselho ou fazer com que a pessoa, né, haja da forma como você quer. Muitas vezes as pessoas só precisam de um abraço. Então, se colocar à disposição para ajudar, para ouvir, para estar ali, talvez já seja o primeiro passo para que essa pessoa volte a ter esperança. E relate. Então, relatar é importante. Se você percebe que alguém tem uma grande dificuldade e você não sabe como agir, então, se é uma criança, fale com os pais, com responsáveis, né? Se é alguém que você não tem intimidade, mas conhece uma outra pessoa que tem uma aproximação, converse com essa outra pessoa, alerte, olha, eu acho que fulano não está se comportando muito bem, estou sentindo que fulano está triste, você que é amigo dele, tente conversar com ele, alerte a um líder religioso, a um pai, a um professor. Então é importante criar essas oportunidades para que aquela pessoa possa ser ajudada, se não por você, por outra pessoa. Então, isso vai fazer com que você se torne um embaixador de esperança, para que você resgate de cada irmão sofredor, né, esse desejo, né, às vezes esse desestímulo que tem durante a vida, um desejo de, né, às vezes até de abrir mão da própria vida. É importante que a gente faça com que essas pessoas entendam que elas são parte de um plano muito maior, que esse momento em que está vivendo aqui na Terra, que às vezes parece um momento de muita dificuldade, na verdade, é só um momento de transição, um momento de aprendizado em que ele vai superar e vai se tornar sempre um espírito mais evoluído. Muitas pessoas acreditam que não tem mais nada, que não possuem mais nada. Eu sempre lembro, né, de uma passagem que é sobre uma parreira podada, que é uma passagem que tem na Bíblia, lá em Jó. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Aí eu só lembro da parreira do meu sogro, seu Lio, porque você chega lá, ele podou a parreira. Aí só tem aquele monte de galho seco. Aí eu pergunto, mas seu Lio, o senhor matou a parreira? Ele falou, não, pode aguardar. E aí ela renova cada vez mais bonita e com muito mais frutos. Então, é preciso que a gente resgate a todas as pessoas a mesma esperança que tem a parreira, de que um dia ela vai voltar a ter as folhas viçosas e os frutos cada vez mais bonitos. E, para finalizar, eu queria fazer uma menção especial aos embaixadores da Casa da Esperança, né? Esse centro de estudos espíritas que tem dado tanto apoio espiritual, tanto acolhimento fraterno e mesmo ajuda material a tantas pessoas. Eu queria dar um abraço fraterno, mandar um abraço fraterno a todos os irmãos que participam desse projeto, que têm feito essas doutrinárias ao longo desse ano, ainda de forma virtual, mas tentando sempre passar para todos uma mensagem de fé, de esperança, de amor e de caridade. Como qualquer um, né, que está aqui nesse planeta Terra, também nós da Casa da Esperança passamos por nossas dificuldades, nossas incertezas, nossas aflições.
E é para eles que eu quero fazer, né, essa minha prece final. No Livro dos Espíritos nos coloca o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Então Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados tornaríamos se não fizesses os mesmos pelos que mais necessitam das vossas preces. Então, assim como Jesus orava para que todos, mesmo os animais desgarrados, pudessem ser socorridos, também nós precisamos orar por todos que estão aqui na terra. E hoje eu quero orar por todos vocês que estão aqui em casa, por todos que estão aqui na terra e também pelos meus irmãos da Casa da Esperança. Então, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem sofrimento e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida. E para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que nossos irmãos passistas possam transmitir para vocês toda a energia, todo o amor e toda a paz de Deus. Que assim seja. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu,